E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre editores de textos, né? Então, no primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre o conceito de editor de textos. No segundo vídeo, dessa parte onde eu falo sobre editor de textos, eu expliquei os conceitos de trabalhar com recuos, com tabulação, com os parágrafos, espaçamentos e as margens. E falei também um pouco sobre a questão da correção ortográfica, né? Que é algo que nós usamos com muita frequência. E aí, nesse terceiro vídeo, né, eu vou falar para vocês um pouco sobre como é que nós vamos fazer para trabalhar com quebras, né? E caso o vídeo não fique muito longo, com o conceito de listas, né? Para a gente tentar diminuir a quantidade de vídeos dessa parte introdutória e focar bastante depois quando nós formos aplicar as normas de formatação dentro de um trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos mudar para o nosso para nossa tela inteira aqui. Beleza, tá ali. Vamos abrir então o nosso arquivo que nós estamos trabalhando até então. Abrir aqui, baixar lá de administração, esse arquivo aqui. Vamos lá. Então, quando a gente fala de quebra, nós estamos falando de uma forma como o editor de texto, então seja o Word, o LibreOffice, o Google Docs, vai interpretar como algumas partes do nosso trabalho vão se comportar, né? Então, vou apagar esse cara aqui para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai ter vários tipos de quebras diferentes. Eu vou vir aqui em desculpa, inserir, não, layout, achei, desculpa. Tá, vamos lá. Então, aqui em inserir, a gente tem aqui quebras, né? Basicamente, o que são essas quebras? Então, como eu estava falando, são formas que o editor de texto vai interpretar como as ações vão ser tomadas dentro do nosso texto que nós estamos digitando. Então, clicando aqui, a gente tem algumas. Então, por exemplo, quebras de páginas. Ele traz para a gente três aqui, que são quebra de página, como a gente já vou explicar para vocês. A quebra de coluna e a quebra de disposição de texto, né? Então, essa última aqui a gente não vai usar para os textos que a gente digita normalmente, né? Ela é mais para você trabalhar com páginas da internet, então a gente dificilmente vai usar. E depois nós temos quebras de seção. Quebras de seção, elas vão indicar seção dentro do Word, é indicação de que um pedaço do seu trabalho terminou e outro pedaço vai começar. Então, por exemplo, você fez a capa, a próxima seção é a contracapa. Você fez o sumário, a próxima seção é o texto em si. Você terminou a conclusão, a próxima seção é a referência. Então, isso é uma seção. Então, são esses quatro tipos de quebra de seção que a gente tem no Word, né? Quebra de seção na próxima página. Essa nós vamos usar muito, né? Para dividir o nosso trabalho e fazer com que ele fique com uma cara mais, um aspecto mais bonito. Quebra de seção contínua, quebra de seção na página par e na página ímpar. Essas duas aqui é para que nós possamos trabalhar principalmente quando você vai imprimir os textos, o seu trabalho em frente e verso, né? Então você imprimir na frente de um jeito e no verso de outro, então você faz essas quebras sempre de uma página para outra. E a quebra de seção contínua, ele vai na mesma página que você está digitando, ele vai inserir uma quebra de seção. Então é como se um pedaço do texto terminasse naquela página e na mesma página outro pedaço fosse continuar. Essa a gente vai usar, mas muito difícil, muito de vez em quando, beleza? Além dessas, a gente tem uma quebra que no caso do Word não mostra, mas se você pegar o LibreOffice ou o Google Docs, vocês vão encontrar que é a chamada quebra de linha, que é basicamente quando você termina de digitar um texto numa linha, você aperta Enter, ele vai para a linha de baixo. Então isso é uma quebra de linha, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa quebra de página. Então o que é uma quebra de página? Eu estou indicando, estou dizendo para o meu texto que o que eu estava digitando numa página acabou e eu vou começar a digitar na página seguinte. Então vamos colocar aqui, página 1, esta frase indica que o conteúdo da página 1 acabou, né? Então, beleza, terminei de digitar aqui. O que geralmente nós fazemos, né? Quem ainda não conhece o conceito das quebras, vai apertando Enter até chegar na página 2, né? Então, opa, aqui, beleza? Aí aqui vai ter lá, página 2, esta, sem acento, tem que ir lá, indica o texto da página 2. Beleza. Esta é sem acento. Está é com acento. Tá.
Então, quando você vai fazer esse processo de inserir Enter, 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 não está errado, né? Como eu expliquei no vídeo anterior da tabulação. Você pode usar o espaço para tabular, só não vai ficar bonito. Então, esse conceito de você colocar um monte de Enter, vai acontecer o quê? Então, imagina que você digitou algum texto aqui na sua página 1, você está lá, acabou, beleza, mas aí você mandou para o seu professor e o seu professor falou, agora eu quero que você venha aqui e coloque uma imagem, né? Então, você vai lá, vai colocar uma imagem, vamos colocar aqui uma forma para ir mais rapidinho, né? Então, você vem aqui, insere, mas a forma não vai fazer, né? Vamos ter que colocar uma imagem para poder fazer o que eu quero mostrar. Então, vou inserir imagem, esse dispositivo. Vamos pegar aqui o brasão do Brasil. Repararam que na hora que eu adicionei a imagem, olha o que aconteceu na página 2. O texto foi jogado para baixo. Por quê? Eu inseri linhas em branco. Então, toda vez que eu aperto Enter, eu estou colocando uma linha. Então, quando o texto vai fazer qualquer coisa, ele interpreta que essa linha tem que ser movimentada. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vou apagar aqui a imagem, né? Então, o que você vai fazer? Ao invés de você usar o Enter para fazer uma quebra de página, você vai vir aqui. Layout, quebra de página. Isso está fazendo o quê? Está dizendo o quê para o editor de texto? Que aqui a gente tem uma linha em branco, né? Que foi a linha que eu adicionei aqui, né? Isso aqui não tem como a gente tirar, não do jeito que nós fizemos, né? Mas ele está dizendo assim, o seguinte, olha só. Essa página acaba aqui e a outra página começa do outro lado. Então, se eu inserir de novo aquela mesma figura aqui, imagem, esse dispositivo, o brasão do Brasil, e apertar Enter, olha lá, a página 2 não se movimentou. Então, sempre que possível, usem uma quebra de página. Seja para quando você terminou a capa, você vai fazer a contracapa, seja para quando você terminou o sumário, você vai fazer a introdução, seja para quando você terminou a conclusão, você vai fazer a referência. Não importa o que for, acabou o que você tem que digitar naquele pedaço do seu trabalho, coloca uma quebra de página para facilitar, beleza? Então, isso é uma quebra de página. Tá? E aí, professor, o que é uma quebra de seção? Que é a outra quebra que o professor falou lá que nós vamos usar. Então, eu não vou entrar aqui na seara das quebras de colunas, porque ela é muito parecida com o conceito de quebra de página, com a diferença que nós vamos ter que vir aqui e dividir nossas páginas em colunas, né? Então, eu não vou entrar nessa seara aqui agora. Mas eu quero falar da quebra de seção, porque é essa que nós vamos usar muito, essa daqui de verdade. Nós vamos usar muito para aplicar, para colocar algumas coisas em prática dentro do nosso trabalho, tá? Então, basicamente, uma quebra de seção, ela vai indicar, como eu falei antes, que um trecho do seu trabalho acabou, então uma parte que era importante acabou e que você vai começar uma parte nova. Por que eu vou fazer isso, professor? Simples. A gente vai separar o nosso trabalho em seções diferentes, então em partes diferentes. Uma seção vai indicar que você vai ter numeração de páginas sendo exibida, outra seção não vai ter, a numeração de página não aparece. Numa seção, a página vai estar em formato retrato, como nós estamos vendo. Em outra seção, você vai inserir, por exemplo, um gráfico, então você tem que colocar aquela página em formato paisagem, né? Então a folha vai ficar deitada. Então a gente vai ter seções diferentes ali dentro. Então, o que nós vamos fazer? Mesma coisa que nós fizemos antes, né? Então, aqui, ao invés de eu vir aqui e colocar quebra de página, eu vou vir e vou colocar, nesse caso aqui, uma quebra de seção. E ele vai simplesmente fazer o mesmo processo que ele fez antes. Ele inseriu uma quebra. Qual é a diferença? Vou clicar aqui em página inicial. E vou clicar nesse carinha aqui, ó. Tá? Esse carinha, ele mostra tudo. Como assim mostra tudo? Ele mostra os caracteres imprimíveis, ou seja, aquilo que a gente está vendo, e também mostra aquilo que a gente não vê, que são as quebras que o editor de texto vai inserir para a gente. Tá vendo? Ó, ele colocou aqui uma quebra de página na próxima, uma quebra de seção na próxima página. Tá? Então, isso ele está dizendo que essa página 1 é uma seção e aqui na página 2 é outra seção. Ah, professor, como é que eu vou saber isso, né? Aqui é interessante que a gente vai conseguir ter uma visualização melhor quando você clicar no cabeçalho. Então, se eu clicar 2 vezes aqui no cabeçalho, olha lá o que vai acontecer. Então, eu vim aqui rapidinho com o mouse, cliquei 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Aí tá lá, ó, cabeçalho seção 1, cabeçalho seção 2. Então, é como se fossem 2 pedaços diferentes do nosso trabalho, tá? Então, essa quebra de seção vai ser importantíssima na hora que a gente for trabalhar com numeração de página, na hora que a gente quiser. Vamos colocar aqui mais uma quebra, por exemplo, né? Então, layout, quebra de seção na próxima página.
E aí eu quero fazer o quê? Eu quero colocar essa folha aqui, que seria a página 3, em formato, a orientação dela, né? Então eu vou vir aqui em orientação, paisagem. Olha só, ele mudou só essa página para paisagem. Ah, eu não estou conseguindo ver, professor. É como para mim está parecendo como se fosse todas elas estivessem igual. Não tá, olha só. Página 1 e 2 está em formato de retrato, então a folha está em pé. E a página 3, a folha ficou deitada. Então imagina aquilo que eu falei. Você vai colocar um gráfico aqui. Então você pôs um gráfico aqui, o gráfico vai ficar mais bonito ali para ser distribuído. E aí você vai lá de novo, inserir quebra de seção na próxima página. Volta aqui na orientação e coloca, olha lá, só essa página 3 ficou como página 4, né? Ficou como formato paisagem. Todas as outras estão com formato retrato. Então, você consegue trabalhar muito bem com isso daqui, né? Dessa maneira, usando as quebras. E aí a gente vai usar para outras coisas. Então, como eu falei, a gente vai usar para a questão de numeração de página, para dizer onde o número de página vai aparecer, onde não vai aparecer. Então, é para isso que nós vamos usar a quebra de página. Beleza? Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero falar um pouco sobre marcadores e numeradores, né? Então, é esse carinha que eu coloquei aqui, né? Então, trabalhar com listas, marcadores e numeradores. Basicamente, o que são essas listas, marcadores e numeradores? São aqueles elementos que nós colocamos nos nossos textos para listar de uma forma ordenada ou não alguma coisa que nós fizemos, ou seja, ou da nossa pesquisa, ou daquele texto que você está transcrevendo para o seu trabalho. Então, para você listar esses objetivos, né? Então, vamos colocar aqui algumas quebras de que ele tá. Tá, depois eu vejo isso aqui. Isso aqui depois a gente resolve, né? Então as listas estão aqui em cima, olha só. São essas três que aparecem aqui, tá? Então a primeira que a gente tem a lista de marcadores, tá? Então você tem ali os marcadores. Se você clicar aqui, ele vai inserir um marcador para você. Ué, por que não está inserindo? Vamos achar aqui. Vou tentar pôr aqui na página 4, então. Vamos ver aqui. Tá lá, inseriu um marcador, né? Não sei porque que na página não mostrou. E aí você pode trocar os marcadores. Ah, eu não quero essa bolinha, eu quero essa seta. Não, eu não quero essa seta, eu quero essa bolinha vazada. Então você escolhe lá qual marcador, ou você pode inclusive buscar outros marcadores, tá? Os marcadores, eles vão indicar geralmente uma lista onde você vai colocar informações que não têm prioridade. Não existe uma ordem, tipo, esse primeiro, aquele segundo, não. Você está listando. Então, por exemplo, os meus filmes preferidos, né? Aí você põe lá filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5, usando os marcadores. Então você põe aqui filme 1, filme 2, filme 3 e assim sucessivamente. Você não está dizendo qual é o seu preferido nesse caso. Ah, porque eu coloquei aquele lá primeiro. Não sei, às vezes você está colocando, ele está em ordem alfabética, ele está em ordem de lançamento. Você está colocando ali essas informações. Então, para isso, nós vamos usar os marcadores, tá? Quando você quer colocar uma ordem em alguma coisa, a gente usa as listas numeradas. São essas duas que aparecem aqui. Então, essa é a primeira, que é a mais básica. Ela vai te trazer listas com um nível só, tá? Como assim um nível só? Então você não vai ter subníveis. E a segunda é onde você consegue trabalhar com listas utilizando critério de níveis diferentes. Então, geralmente, vamos pegar aqui o exemplo do trabalho de vocês. Se vocês estiverem fazendo um trabalho, um TCC, que vai ter subdivisão numérica, então os tópicos vão ser numerados, você vai usar, por exemplo, uma estrutura como essa, né? Então, você põe aqui tópico 1, tópico 1.1, tópico 1.1.1. E aí você volta aqui. Então, ao invés de 1.1.2, eu vou voltar para o tópico 2. Aí eu clico aqui em cima, ó, tá? Vendo? Ó, aqui eu avanço, aqui eu retorno. Então, aqui, tópico 2, tópico 3. E assim vai indo, tá? Então, a gente vai usar uma lista numerada para indicar, geralmente, a prioridade de alguma coisa. Então, num trabalho de conclusão de curso, por exemplo, o tópico 1 vai ser a introdução, o tópico 2 o desenvolvimento, o tópico 3 a conclusão. Dentro do tópico 1 você vai ter lá o objetivo, justificativa, dentro dos objetivos você vai ter objetivo geral, objetivo específico. Então, você está vendo? Você vai numerando isso para dizer como que isso vai aparecer dentro do seu trabalho, tá? Nem todos os títulos, nem todos os tópicos vão ter
numeração. Então, por exemplo, a referência não é numerada, o sumário não é numerado, mas a gente tem que entender essa questão da numeração, tá? E aí, quando eu for trabalhar lá na formatação, então vamos abrir aqui, quando a gente for aplicar as normas de formatação dos trabalhos, aí nós vamos ver quais são as normas, por exemplo, para trabalhar com essa numeração. Por quê? Então, dependendo do lugar, não tem separador. Então, tá vendo aqui que ficou o pontinho, né? Então, ele não pode ter esse pontinho. Dependendo do lugar, o separador é o traço. Então, você vai ter que saber como lidar com essas configurações. Beleza, gente? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like. Vão aparecer alguns vídeos aí para que vocês possam continuar assistindo ou voltar a assistir o meu canal, beleza? Até mais e até a próxima aula.